receba agora mais uma ministração do Evangelho da Graça de Deus através da minha vida para a sua vida. Eu sou o seu irmão Geraldo Moraes. Olha, se inscreva, dê o seu like e compartilhe. Você está assistindo, esta é uma pérola para as quintas-feiras. O tema desta pérola é 1000 anos como um dia. Satanás vai ser solto em um dia. Vamos ler. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Preste atenção. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8, escrita hoje de manhã para o Brasil. Vamos no nível avançado. Quem era Pedro? Um gentio? Não. Pedro era um judeu. Pedro estava escrevendo para quem? Para quem Pedro escrevia? Para os judeus. Não é isso? Disse, escreve, digita para mim, Miguel. Temos tempo hoje? Temos. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Miguel, por favor. Depois a gente volta para aí. Deu ruim ali. E quando conheceram a graça, Paulo escrevendo aos Gálatas, e quando conheceram a graça que me foi dada, a graça dada a Paulo, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós, Pedro e Barnabé, fôssemos para os gentios, e eles, Pedro, Tiago e João, foram para onde? A circuncisão era um dos preceitos da lei. Capite? Capite. Pedro está pregando para uso da graça ou Pedro está pregando para uso da lei, para os judeus convertidos? Para os judeus. Então, quando Pedro, 2 de Pedro 3,8, Miguel, por favor. Quando Pedro diz essa expressão aqui, o crente da atualidade diz o seguinte, Geraldo, quando você lê escrito assim, o Senhor está vindo em breve, é porque breve, Geraldo, para o Senhor é como 1000 anos. É mesmo? Está escrito lá em 2 de Pedro 3,8. Porque se prendem aqui, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ora, então lá em Apocalipse, quando diz que Satanás será solto 1000 anos, na verdade, então, Satanás será preso um dia. Se apegar a isto. Só que entenda, abençoado. Esta frase, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia, não é literal. Isto é uma força de expressão. Isto é uma linguagem judaica. Isto era um adágio. Isto é como eu dizer, Deus ajuda a quem cedo madruga. Isto é uma frase judaica ou é uma frase comum entre os brasileiros? A pergunta que eu faço aos senhores é, Deus ajuda quem cedo madruga? Não, na verdade você acorda cedo para ir trabalhar. Mas quantas pessoas não são ricas, não são milionárias, se prenderem a este provérbio brasileiro? É uma força de expressão. Você acorda cedo, tem mais tempo de realização, vai dormir mais cedo, vai ter uma melhor noite de sono. Entende? Então, quando Pedro está dizendo aqui, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, Pedro está usando uma força de expressão, uma expressão usual, coloquial, uma expressão comum entre os judeus. Salmos, capítulo de número 84, versículo de número 10. Pois um dia nos teus átrios... Oi? Quem é que está falando isso? O salmista.
pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, no templo lá em Jerusalém, a permanecer na tenda da perversidade. A pergunta que eu faço é: era possível Davi viver 1000 dias na tenda? Ué, será que é ele, meu amado? Será que ele está solto mesmo, meu amado? Era possível Davi viver 1000 anos, pois um dia nos teus atos vale mais do que 1000. É possível Davi viver 1000 anos na tenda do ímpio, como diz a outra expressão? O que Davi estava dizendo aqui? Eu prefiro estar um dia aqui do que muito tempo em outro lugar. Era uma força de expressão. É como eu falar nesse calor aqui no Rio de Janeiro. Ontem bateu 41 nessa cidade do Sarapuí. Gente, um sol para cada um. É como eu falar para vocês, alguém me perguntar: está calor aí em Caxias? E dizer: meu irmão, o asfalto está pegando fogo. E está pegando fogo? Entende? Eram exatamente essas expressões entre os judeus. Claro que um dia não é igual a 1000 para Deus. Deus é sábio. Então, se 1000 anos para Deus é como um dia, se eu pedir a Deus um dia abençoado, eu vou ter que esperar quanto tempo? 1000 anos. E eu vou perguntar: Deus, eu te pedi um dia abençoado, tu não me deu. Por quê? Calma, Geraldo. É porque para mim um dia é como 1000 anos. Espera. É uma força de expressão que foi usada por Pedro, judeu, foi usado pelo salmista, foi usado por João. João também usou essa expressão em Apocalipse. Por quê? Porque era uma expressão comum entre os judeus. E o que é que os grandes teólogos estão esperando? O milênio. O apóstolo Paulo, apesar de judeus, ele tinha uma expressão mais clara aos gentios. Sim ou não? Você leu ali: Paulo foi para os gentios e Pedro, Tiago e João para os judeus. Paulo é que falava a mesma linguagem, embora sendo judeu, tinha uma mesma linguagem para os gentios. Aonde está escrito nas epístolas de Paulo sobre o milênio? Tem? Não tem. Aonde está escrito nas epístolas de Paulo que nós iríamos morrer e reinar no milênio lá no céu? Tem? Não tem. O que é que tem na linguagem de Paulo para os gentios que somos nós? Digita aí que não está aí, desceu aqui fresquinho no manto de Cantarábia. Romanos 5,17. Tem esse manto? Não tem? Tem. Aqui não tem, mas lá tem. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão no milênio, reinarão no céu, reinarão nas nuvens. Como não? Como não? Reinarão aonde? Em vida. É para reinar em vida ou é para reinar depois que morrer, ir para o céu? Aí depois que ele vai para o céu, ele destrói tudo. Depois que ele destrói tudo, ele traz a igreja luta com Satanás, ele prende Satanás, leva a igreja de novo, e leva e puxa e traz, e leva e puxa e leva e... Mas se é para reinar em vida, é para reinar em vida ou depois que morrer? Para reinar em vida. Quem está vivo aqui, diga amém! Todo mundo, recebam a abundância da graça para vocês reinarem em vida. E fica um montão de gente, é porque o milênio, quando vai vir o milênio? Já chegou. 1000 anos não é um dia? Sim ou não? Sim. Nós estamos vivendo um dia. Viva o teu milênio hoje. Se um dia é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia,
E eu estou vivendo esse dia, eu recebo a abundância da graça e já estou reinando no meu milênio, que é esse dia, não há outro. O ontem já se foi, amanhã poderá não mais voltar. Esse é o dia do meu milênio, do meu tempo indeterminado, do meu tempo para sempre com Deus. Vou reinar amanhã. Dá uma parada cardíaca no velho aí, a mulher pede além do que convém, daí eu caio preto aqui agora. Eu vou viver o meu milênio, é hoje, meu irmão. Sopa. Olha aí, não adianta nem ir atrás, é sopa de siri, meu irmão. Caforra, é ruim, hein? Leia agora e entenda. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Segura. Satanás, nesta linguagem aqui de Apocalipse dos judeus, que a Bíblia foi escrita pelos judeus, Satanás não é um nome, é um adjetivo. Satanás quer dizer opositor, quem se opõe, quem é contra. De acordo com o emprego desta palavra, pode ser a natureza humana. A lei de Moisés se opunha, condenava, era um ministério de condenação e morte. A carne luta contra o espírito. Satanás é um adjetivo. Quando um jovem na igreja de Corinto andou em impureza, tendo relação sexual com a sua madrasta, Paulo reuniu os irmãos e disse: eu vou entregá-lo a Satanás. Os crentes acham que Satanás ali é um ser de chifre, de cauda. Nunca imaginam que o Satanás é aquele que falam com eles, o pastor. O pastor é um Satanás, é? O pastor evangélico é um Satanás, ele se opõe à graça de Deus, com as suas doutrinas. Então Paulo entregou aquele jovem a Satanás. Será que Satanás ali era um ser que era obreiro de Paulo, quando alguém pecava e Paulo, Satanás? E ele respondia, Ginemandega. E Paulo gritava, Satanás é você! E ele, Shigeremada. Que foi, Paulo? Alguém pecou, leva ele, Satanás vinha aí, Shinemandega. Claro que não. Satanás era a vida de carnalidade daquele homem. E que Paulo disse, o que você quer é libertinagem? O que você quer é impureza? Os irmãos estão sabendo e ninguém aqui fala nada? O que eu vou fazer com você? Eu vou te entregar a esta vida de carnalidade que se opõe à vida de santidade. Agora eu vou fazer isso, e isso vai destruir a sua carne. Mas como tu és um eleito, teu espírito será salvo no dia do Senhor. Este era o Satanás que era entregue à carne. Ora, se Satanás não é um ser, como é que a igreja acha que esse Satanás aqui é um ser que Deus prendeu e depois iria soltar? Sinceridade, esse Deus eu não serviria se fosse assim. Porque seria um Deus comparado ao homem. Que o homem vem aqui, estrupa uma criança, prende ele, 30 anos depois solta ele. Para quê? Para ele estrupar de novo, porque essa é a natureza dele. Deus seria comparado ao homem. Como é que Deus prenderia um ser que, segundo a ótica evangélica, leva os seus filhos para o inferno? Deus prenderia ele um dia. Porque 1000 anos é como um dia. Pô, mas eu bato neles, né, cara? Não, sim ou não? Se um dia para o Senhor é 1000 anos e 1000 anos é um dia, 1000 anos é um dia, Satanás aqui seria solto quando? Um dia, porque 1000 anos é um dia. Ora, será que Deus iria pegar um Satanás, um ser que prende os seus filhos,
que leva para o inferno, e depois iria soltar ele 1000 anos para ele cometer a mesma atrocidade? Sinto muito, religião, esse não é o meu Deus. Isso é o que vocês criaram, um ser para colocar medo em mim, nas pessoas, e nós ficamos servindo a vocês, que Deus jamais faria isso. Você, como homem, não faria isso? Se você soubesse que a porta da tua casa está aberta e o ladrão entrou, roubou tudo, você compraria tudo novo, passaria um período de tempo e ia deixar a porta aberta para ele roubar de novo? Claro que não. Então, Satanás aqui é alguém. Vou ler até o versículo de número 10, olha lá. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. 8, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Leia comigo, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Leia a expressão, Gog e Magog. Volta, Miguel, será que você está solto também 1000 anos? Leia, Gog e Magog. 9. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. A cidade querida que João está relatando aqui é o Rio de Janeiro, que continua lindo? É Bogotá? A cidade querida que você entende que era Yahushalaim no hebraico, ou então Jerusalém? Você entende que a cidade querida e o acampamento dos santos era o templo, era o local onde os santos se reuniam, e a cidade querida era Jerusalém? Você entende assim? Sim. Tá. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. 10. Que é isso aqui, meu amado? Isso está coisado, Satanás está solto aqui 1000 anos. Então diz que o diabo, o opositor, o acusador, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo. Você entende que o lago de fogo, já estudamos, já falamos sobre isso, era uma alusão ao Geena, aonde os assassinos eram lançados? Então ele diz, o sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Tudo isso é uma linguagem que já explicamos em vários vídeos. Lago de fogo, o destino do perverso. Tem um estudo assim. Agora preste atenção, volte o 7, Miguel, já vou terminar, calma aí, segura aí. Volte o 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. 8. E sairá a seduzir as nações que há no 4 cantos da terra. Gog e Magog. Ele sairá a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Quem é aquele Satanás que seria solto num dia? Leia, porque isto não é como os pastores, uma profecia para o futuro. Isto era o cumprimento de uma profecia que iria acontecer naqueles dias. Leia, Ezequiel, capítulo 38, versículo 14 e 20. Veja as mesmas expressões. Então, Ezequiel foi escrito antes. O que Ezequiel escreveu em 38, no capítulo 38, estaria acontecendo nos dias de João, que estava na ilha de Patmos. E João estava escrevendo às 7 igrejas da Ásia o cumprimento desta profecia. Leia, portanto, ó filho do homem, profetiza e dize a Gog, assim diz o Senhor Deus, acaso naquele dia, quando o meu povo do Brasil, da Espanha, o meu povo de Israel, habitar seguro, não o saberás tu? Olha ele falando com Satanás. Versículo 15, virás, pois, do teu lugar, dos lados do norte, tu e muitos povos contigo, iria seduzir as nações, montado todos a cavalo, grande multidão e poderosos exércitos. 16, e subirás contra o meu povo de Israel. Quem é do povo de Israel aqui, diga amém.
Apareceu um aí! Pega ele, Magog! Pega ali, pega lá! Gente, se Gog e Magog está sendo apresentado como Satanás, é contra o povo de Israel, e nós não temos nada a ver com esse contexto, a teologia dos pastores falhou. E está claro ou não está claro? Não acabou não. Leia aqui. Nos últimos dias. Os últimos dias dos judeus, você que entende a escatologia, foi quando? Foi quando fechou aquele aion. Foi quando fechou aquele século. Foi quando Paulo disse nos últimos dias. Foi quando Pedro disse lá em Atos dos Apóstolos. O que está acontecendo não é que esses homens estão embriagados. Gog e Magog? O que está acontecendo foi o que profetizou o profeta Joel. Eles já estavam vivendo os últimos dias. E Deus disse, nos últimos dias, hei-te trazer-te contra a minha terra, contra Yahushalaim, contra Jerusalém, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Mais uma vez, como era determinado por Deus, usar uma outra nação para ir contra a nação. Antes do templo cair, Deus levantou Gog para ir seduzir as nações e guerrear contra Jerusalém. Ezequiel capítulo 38, versículo de número 1 ao 4, veio a minha palavra do Senhor dizendo, 2, filho do homem, volve o seu rosto contra Gog, da terra de Magog. Satanás era quem? O príncipe de Roz, de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Satanás era o príncipe de Roz, era um homem que ia se opor a Yahushalaim, a Jerusalém, e iria seduzir as demais nações e iria ir contra ela. E porque disse João na ilha de Patmos às 7 igrejas da Ásia, que esse príncipe de Roz, Satanás, seria solto, porque Deus o mantinha cativo sobre a sua autoridade. Se continuar lendo, mas os doutores não lê texto e contexto, mas Geraldo com a 4ª série lê. Versículo de número 3, e diz, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Roz, de Meseque e de Tubal. 4, far-te-ei que te volvas, e porei anzóis aonde? No queixo. Está preso, está sob o meu controle, e no tempo determinado, Deus soltaria o príncipe de Roz, o Satanás, para ir contra Yahushalaim. Tem algum doutor aí? Tem? Que estuda hebraico, aramaico, saravaico, erezege? Segura esse manto aí. Esse era o Satanás que iria ser solto um dia. No dia determinado por Deus, para ir contra Yahushalaim. Assim é? Assim seja? Está na bênção.